Bem-vindo ao canal André Gestão de Contratos. Seção V. Da execução dos contratos. Artigo 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Artigo 66-A. As empresas enquadradas no inciso 5 do parágrafo 2 ou no inciso 2 do parágrafo 5 do artigo 3 desta lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para a pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. Artigo 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Parágrafo 1. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. Parágrafo 2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Artigo 68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. Artigo 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Artigo 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Parágrafo 2. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela administração. Artigo 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido. Em se tratando de obras e serviços, a, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado, b, definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta lei. 2. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, a, provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, b, definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. Parágrafo 1. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
Parágrafo 2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Parágrafo 3. O prazo a que se refere a linha B do inciso 1 deste artigo não poderá ser superior a 90 dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. Parágrafo 4. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à administração nos 15 dias anteriores à exaustão dos mesmos. Artigo 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos: 1. Gêneros perecíveis e alimentação preparada. 2. Serviços profissionais. 3. Obras e serviços de valor até o previsto no artigo 23, inciso 2, alínea A, desta lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo. Artigo 75. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. Artigo 76. A administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. Seção V. Da inexecução e da rescisão dos contratos. Artigo 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Artigo 78. Constitui motivo para a rescisão do contrato: 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. 2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. 3. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados. 4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. 5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à administração. 6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato. 7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1 do artigo 67 desta lei. 9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato. 12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante, exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 13. A supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo 1 do artigo 65 desta lei. 14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas de até que seja normalizada a situação. 15. O atraso superior a 90
dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 16. A não liberação, por parte da administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. 17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 18. Descumprimento do disposto no inciso 5 do artigo 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa. Artigo 79. A rescisão do contrato poderá ser: 1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 do artigo anterior. 2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração. 3. Judicial, nos termos da legislação. Parágrafo 1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Parágrafo 2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 a 17 do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 1. Devolução de garantia. 2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 3. Pagamento do custo da desmobilização. Parágrafo 5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Artigo 80. A rescisão de que trata o inciso 1 do artigo anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. 1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. 2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso 5 do artigo 58 desta lei. 3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. 4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Parágrafo 1. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 deste artigo fica a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Parágrafo 2. É permitido à administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. Parágrafo 3. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado competente, ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso. Parágrafo 4. A rescisão de que trata o inciso 5 do artigo anterior permite à administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo,